Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver essa gravação. Eu me chamo Júnior Medeiros, faço parte da agência Centene, que é o Centro de Treinamentos e Estágio Nordeste. Na oportunidade, estamos apresentando o nosso programa Academia da Indústria. É uma série de cursos livres voltados para quem trabalha ou deseja trabalhar em fábricas e indústria da sua região. Nessa oportunidade, neste curso sobre o programa 5S, vamos com a nossa aula número 2, encorajando você, quem não assistiu a aula número 1, a aula introdutória, a ver, uma vez que nós fizemos um link com os objetivos do Kaizen, que, em tese, durante o curso Kaizen, focamos muito a melhoria na eficiência dos processos de uma produção, mas agora, a partir do módulo dos 5S, queremos falar sobre o combate ao desperdício, que é um dos itens, um dos objetivos do Kaizen. Então, dá uma olhadinha na aula passada, muito interessante. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto de como reduzir desperdício por meio do programa 5S. O programa 5S é uma ferramenta pertencente à corrente do pensamento Lean Manufacturing, cujo intuito é justamente reduzir desperdícios a fim de otimizar processos de uma empresa. Lembramos também, na aula passada, falamos sobre a origem desse nome, 5S, pelas 5 palavras em japonês, começadas com a letra S, que é o Seri, o Seiton e o Seizo, e tem o Seiketsu e o Shitizu, que a tradução seria senso de utilização, alguns chamam senso de descarte, Seiton, senso de ordenação ou senso de organização, senso de limpeza é o Seizo, Seiketsu é o senso de, alguns chamam de higiene, saúde, padronização ou normalização, e finalmente o Shitizu, que é o senso de ordem mantida, ou disciplina ou de autodisciplina. Então, isso se transformou em um programa usado nas empresas com vistas ao combate ao desperdício, mas também fazer, que é chamada filosofia, a cultura da qualidade, para que quando você vai implementar a gestão da qualidade na empresa, as pessoas, através de 5S, estejam, digamos, baseada, evidentemente, nós falamos, isso aqui são princípios culturais do Japão, que estavam em toda a sociedade deles, mas depois da Segunda Guerra, com as fábricas japonesas, em especial a Toyota, isso foi implementado e virou um programa de gestão. Não só um projeto, um programa, ou seja, algo contínuo, que evidentemente tem o tempo de fazer as suas determinadas ações. E nós queremos, nesse momento, lembrar do peso dessa cultura japonesa, apesar de todas as dificuldades intempéries que ele tem em relação à natureza do seu país, está no G7, no grupo das nações mais ricas do planeta. Isso tem muito a ver com essa resiliência japonesa, a cultura japonesa, e passar por um tsunami, no dia 11 de março, você vê essa estrada como fica, 6 dias depois, ele já tem recuperado. Então, isso é muito importante. Nós falamos na aula 1 sobre alguns traços da cultura japonesa que o 5S vai colocar em ação e é muito importante para a sensibilização da cultura da qualidade. Exemplo do Japão é que tem a prática de se dedicar pelo menos 1 minuto por dia para aperfeiçoar uma habilidade. Na verdade, essa é a essência do Kaizen. Kai é mudança, Zen boa, então todos eles sempre procuram progredir de acordo com a faixa etária deles, é uma questão de hábitos. Também vimos na aula passada, eles sempre procuram deixar tudo em ordem, não só em ordem, mas de maneira harmônica, preocupados também com a questão da limpeza e, evidentemente, eles também procuram divertir-se, no sentido de procurar a qualidade de vida, são altamente responsáveis, fazem dos pequenos prazeres um ritual para eles levarem a questão da harmonia, da harmonização, dá o seu melhor sempre e, principalmente, seguem regras.
estabelecidas ou de costumes. Respeitar os mais velhos também representa respeitar costumes, o ambiente, a moral de um lugar, os valores daquele lugar. Isso tudo é colocado no pacote da cultura japonesa, que o 5S tentou condensar isso num programa para melhorar o ambiente da empresa como um todo. Aí nós vamos ver, o 2S foca principalmente a limpeza e também o combate ao desperdício através de um uso adequado dos recursos. Nós vamos ver esses aspectos aqui nós abordamos com detalhes na primeira aula, uma vez que nossa intenção é colocar essa cultura dentro do programa 5S. Para finalizar, ele se preocupa com a saúde física e mental. Aqui, relaxar antes de se estressar, há vamos dizer assim, um período de tempo no Japão, aproximadamente 3 meses, em que as árvores japonesas, principalmente essas aqui, elas ficam muito bonitas, árvores que florescem determinadamente, e essa observação das flores, literalmente é chamada de hanami, que é o ato tradicional de apreciar as flores da cerejeira durante um determinado período de tempo. Então, o hanami é uma tradição relaxante, e tem uma certa filosofia por trás. Essas flores vivem pouco tempo, e o que nos faz relacioná-las com a natureza da vida, da morte, e nos ajuda a apreciar o momento presente. Então, na cultura japonesa, há um ditado que diz: o amanhã é uma incógnita, o passado realmente já passou. Não administramos o que está por vir, apenas os planejamos, nem administramos o que passou, apenas aprendemos. Mas o hoje é tão importante, o hoje, que é futuro, é passado, e o hoje chama de quê? Presente. Então, as árvores mostram que você tem que desfrutar o belo, viver o momento num ambiente agradável. Esses aspectos da cultura japonesa, como falei, na aula 1, nós vamos sintetizar no programa 5S, através de 5 palavrinhas começadas em japonês, chamados também de sensos aqui no Brasil. O seri é o senso de utilidade, o seiton é o senso de organização, o seis é o senso de limpeza, aí vem o seiketsu, chamados também senso de higiene ou de saúde, e, por fim, o Shikizuki, que é o senso de ordem mantida ou disciplina. Esses 3 primeiros S estão relacionados com o jeito de agir, de trabalhar, com vistas à qualidade, com vistas à eficácia, eficiência, combatendo o desperdício. Esses outros, por exemplo, o Seiketsu, o senso de higiene, é um senso baseado na emoção, no sentimento sobre a prática, sobre o trabalho, sobre o ambiente. Ele promove, sim, padronização no lugar, mas com vistas a algo harmonioso, que gere prazer em você estar naquele ambiente de trabalho. E, finalmente, o Shikizuki, o senso baseado na razão, na cultura do respeito, as normas, a costumes, a práticas, estimulando responsabilidade e compromisso. Portanto, vai ser falado sobre isso aí. O SERI, alguns já ouviram falar, professor Júnior, mas por que alguns lugares não chamam o programa 5S, sim programa de olho? Isso aqui, eu me lembro, nos anos 90, eu já tinha conhecimento do programa 5S, na época, pelo menos para mim, foi um dos órgãos que eu vi, o SEBRAE, para ajustar e colocar isso no Brasil, eles não pegaram o SERI, que ao pé da letra é utilidade, eles pegaram a sigla de olho e botaram o D de descarte. Quando a gente for estudar esse censo aqui, na verdade tenha no ambiente de trabalho somente aquilo que for útil. O que não for útil para aquele local de trabalho, você descarta, e descartar com o uso correto desse item. Nós vamos ver que não é mais chamado lixo, resíduos sólidos. Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando o senso de utilidade. Agora, é claro, o SEITON, que ao pé da letra é ordenação, o SEBRAE botou a palavra organização, porque ele vai precisar do O de novo lá na frente, e vai chamar ordem mantida.
Mas o Seiton é organizar com uma ordem, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. Então tem que ser seguido uma padronização aqui. E aí o Seiso realmente, na sigla de olho, descarta, organização, limpeza. Você vai ver que nós trabalhamos esse programa, implementamos eles em duas ações, em duas etapas. A primeira, com esses 3 S, para que todo mundo assimile a maneira de agir, a maneira de trabalhar no ambiente organizado, limpo, combatendo o desperdício através do SEIRI. Depois, vai ser trabalhado esses aspectos da filosofia, da cultura japonesa, da harmonização, através do Seiketsu, envolve higiene, mas higiene no sentido de saúde, de cuidar do corpo, o ser humano também é alma, é espírito, então a gente tem que lembrar de cuidar do exterior, mas do interior também. E, finalmente, o Shitizun, que mantém ordem, aqui, mais uma vez falando, a ordem mantida, mas no sentido de disciplina. Então, está aqui a explicação, porque alguns lugares chamam 5S, devido às 5 palavras com a letra S, e alguns outros usa a sigla de olho. É a mesma coisa, apenas uma questão didática de como implementar os 5S no ambiente. Eu gosto de usar 5S como termo em japonês. Eu acho interessante. Nós vamos agora falar, mas se alguém quiser falar de forma o programa de olho, não tem problema. Importante saber que o SERI é separar as coisas necessárias, deixar só o que é útil no ambiente de trabalho e descartar as desnecessárias. O Seiton é organizar, é arrumar as coisas necessárias aqui, úteis para o ambiente de trabalho, organizando-os para facilitar seu acesso e manuseio. E o 6, o que é? O limpeza, aí o próprio nome diz, é fazer a limpeza macro e micro do ambiente. Depois, vamos falar sobre os Seiketos, que é promover a saúde ou a higiene, criando rotinas, repetindo sempre os 3 primeiros S, mas se preocupando também com o aspecto da qualidade de vida do trabalho. E o Shikizu, que é cumprir o que foi determinado, cumprir as 5S, quer seja em japonês ou usando o nome programa de olho. O importante é saber que esse programa, chamado aqui por nós, a Centene, o programa 5S, qual é o objetivo? O principal objetivo deste programa é melhorar a vida no trabalho, eliminando o desperdício, porque isso aqui faz parte do Kaizen, de combater o desperdício, combater também desperdício de esforços excessivos, problemas com higiene, limpeza e produtividade baixa. Com isso, o local de trabalho se torna um ambiente propício para a qualidade e para a produtividade. É importante ressaltar também que em cenários onde criatividade, discussão e geração de conhecimento são essenciais, a implantação do que nós chamamos aqui, nós estamos utilizando o termo Programa 5S, beneficia a construção de ideias, pois ajuda os colaboradores a se concentrarem no que é vital, ao invés de se preocuparem com buscar, por exemplo, uma ferramenta que foi perdida e procura algum outro instrumento de trabalho, um relatório. Então, cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa é essencial para um ambiente de trabalho que proporciona a produtividade e a qualidade. Bom, vantagens desse programa 5S. Uma, redução de custos. A falta de organização leva ao desperdício ao acúmulo, consequentemente, com os 5S, a matéria-prima e o serviço serão melhor aproveitados. Além disso, o 5S possibilita um melhor gerenciamento de tempo e do espaço físico utilizado pelos colaboradores. Outra vantagem é a melhoria na qualidade de produtos e serviços. O ambiente limpo e organizado induz a inovação, incentivando práticas de melhorias, além de estimular regras de qualidade e a realização do trabalho bem feito. Outra vantagem é a motivação dos colaboradores. A motivação é o combustível que move a organização. O ambiente de trabalho com um clima organizacional agradável é fundamental para manter os colaboradores engajados,
e mais satisfeitos com o trabalho. Mas uma das vantagens do 5S é a segurança. A desorganização é uma das principais causas de acidentes de trabalho. A aplicação do 5S reduz probabilidade de ocorrência de acidentes, tornando um local mais seguro. Então, é um item importante que nós queremos falar, porque na próxima aula, aí sim a gente vai dizer a nossa metodologia Centene, quando nós vamos implementar os 5S. Por que falamos assim? De repente, haja várias consultorias que implementem os 5S com o seu método. Nós já temos aqui nosso jeito, que implementamos em 2 etapas. A primeira etapa, aplicamos os 3 primeiros censos, os 3 primeiros S, seria então 6, o que é censo de utilização, censo de organização e censo de limpeza, para depois de consolidar essa primeira etapa, vamos para a segunda, que é o SEICEDS, o Shitizuki, censo de higiene ou padronização, e o censo de disciplina. Por que dividimos assim? A primeira etapa consiste em aplicar os 3 primeiros censos, exatamente nessa ordem: censo de civilização, censo de organização, censo de limpeza. É muito importante trabalhar a implementação em ordem, porque se primeiramente descartar o que é inútil ou supérfluo, seria o censo de utilização, comete-se o erro de organizar itens ou instrumentos inúteis para o trabalho, e tornando a organização ineficiente, que aí seria o CEITOM, o censo de organização, e sem que as coisas estejam nos seus lugares apropriados, a limpeza se torna mais difícil, podendo até ser ineficaz em alguns casos, que é o CEISO, ou o censo da limpeza. Por isso, a gente implementa essa fase, os 3 primeiros S, consolidado, vamos para os 2 últimos S. Como vai ser feito isso? Aí você vai assistir a próxima aula, onde a gente vai falar os 3 primeiros S, vai termos aí a aula seguinte, os 2 últimos, e daremos fechamento com algumas considerações finais. Obrigado pela sua atenção, espero vê-lo noutra oportunidade, que Deus abençoe a todos.